Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero ver um amém da igreja. Aleluia. Boa noite. Hoje o culto maravilhoso, mais que especial. Culto de Santa Ceia do Senhor. Eu quero ler 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome e outro se embriaga, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. E aqui, sabemos que é uma das cartas de Paulo à cidade, às pessoas, à igreja que estava em Corinto. E eu quero que você feche os seus olhos um instante. Amado Deus, Tu és santo, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o nosso Deus, aquele que é adorado, entronizado neste lugar, aquele com qual nós nos reunimos para exaltar, para render ações de graças e louvores. Não há outro Deus além de Ti, o Senhor, Criador dos céus e da terra, soberano das nações, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Nesse momento, debaixo da Tua palavra, fala conosco, Senhor. Sonda os corações e pelo Teu Espírito Santo, tome total liberdade neste lugar para falar com o Teu povo em nome de Jesus. Amém, amém, glórias ao Senhor. Então, esta mesa preparada com o pão, com o cálice, que é chamada de ceia do Senhor, é um elo de ligação entre as duas vindas do Senhor. Essa mesa que nós estamos hoje diante, ela é o monumento, o ponto da primeira vinda e entre a promessa da segunda vinda. Quantos creem que Jesus virá? Dão glória a Deus, em breve Ele virá, aleluia. Talvez, durante esses últimos 20 séculos, nenhum tema da igreja cristã tenha sido mais debatido do que a ceia do Senhor. E ao longo do tempo, a ceia ela foi colocada
por 4 posições. A primeira posição em que eles disseram que a ceia, ela se encaixaria, foi dita pelos romanos, que é a transubstanciação, que significa que os elementos, na hora em que nós os colocamos na nossa boca, quando nós tomamos o pão, comemos o pão e bebemos do suco de uva, nesse momento, o próprio corpo de Jesus Cristo é também colocado dentro de nós, e essa é uma versão que nós não confessamos. Em segunda posição, defendida por Martim Lutero, é a consubstanciação, onde ele diz que Jesus ele estava fisicamente presente nos elementos da ceia, que nós também não confessamos. Em terceiro lugar, outros dizem que a ceia do Senhor é apenas uma lembrança, não passa disso, e que tudo que Jesus fez na cruz por nós são apenas histórias. E essa não é uma interpretação correta, não é a melhor delas, para que a gente se apoie e viva sobre ela. Mas em quarto lugar está escrito: por todos aqueles que confessam a Jesus, estudam a sua palavra, que a ceia, ela é um meio da graça se manifestar na vida do povo de Deus. E isso quer dizer que Jesus, ele usou o suco de uva, ele usou o pão como um meio natural para fazer uma aliança com o espiritual. Quem pode dar uma glória a Deus? E isso nós cremos. Ele usou um dos elementos presentes nessa terra que nós podemos tocar, comer, sentir, para ligar com o mundo espiritual e nos conectar com o espiritual. E hoje é o dia que você pode iniciar essa aliança com o Senhor Jesus. Ou você pode também renovar essa aliança se você desfez ela em algum momento da sua vida, se esquecendo de Deus. Ou também você pode continuar, muitas vezes, ignorando: eu não preciso de aliança. Eu vou na igreja e eu adoro a Deus e volto para casa e vivo o jeito que eu quiser. E Deus é amor e Ele vai cuidar da minha vida. Eu não preciso ter aliança e nem compromisso com a igreja ou com Jesus. Mas tenha certeza que quem tem aliança com o Senhor está guardado por Ele. Quem tem aliança com o Senhor está guardado pelo reino dos céus. Tem respaldo dos anjos de Deus. Quem tem aliança com Deus, a sua casa está guardada, os seus familiares estão protegidos e as suas orações são respondidas. Dá uma salva de palmas para a aliança que Jesus deixou estabelecida na ceia dele. Aleluia. Então a gente tem que entender também o contexto disso, que tudo que a gente leu, que onde os ricos e os pobres, eles se reuniam e eles traziam os alimentos para que todos pudessem compartilhar e pudessem ter do mesmo alimento entre eles, para que todos pudessem ter uma boa refeição. Era também uma maneira dos ricos demonstrarem a sua generosidade, uma maneira de demonstrarem o amor entre os irmãos. Mas Paulo disse ali, nós lemos, que a forma com que eles estavam fazendo não estava certa. E aquilo, da maneira que eles estavam fazendo, se reunindo, compartilhando, estava entristecendo o coração de Deus. Porque ao invés de gerar unidade, ao invés de gerar comunhão, eles estavam dividindo. No verso 18 nós lemos: há divisões entre vocês. Porque os ricos traziam a picanha, e na hora de comer, de compartilhar, eles iam nos pratos que eles tinham trazido. Eles comiam toda a picanha, não compartilhavam com os que não tinham trazido picanha. Ou eles tomavam, a Bíblia diz, eles se embriagavam, tomavam o vinho, os melhores vinhos e mais caros, enquanto outros tomavam o suco. Então não era compartilhar. Eles não estavam fazendo com o coração da maneira certa.
Então esse é o contexto dessa celebração que era chamada a festa do ágape, né? A festa do amor. E esse contexto, ele nos revela que nós podemos, muitas vezes na nossa vida, estar fazendo o que é certo, mas de maneira errada. E a partir do verso 23, Paulo dá a instrução sobre a Santa Ceia. Ele diz: pois recebi do Senhor. Ele recebeu de quem? Do Senhor. Paulo estava entre os 12 discípulos na mesa da Santa Ceia? Não. Mas ele diz: isso me foi dado pelo próprio Senhor. Me foi revelado por Ele. Ele mesmo me disse como fazer. Ele mesmo me instruiu como deve ser feita a Santa Ceia. Eu também lhes entreguei o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E a primeira lição que nós vemos aqui é que a maior demonstração de amor foi dada mediante a maior demonstração de maldade. Na noite em que ele foi traído, naquela mesma noite, ele tomou o pão. E Jesus, sabendo que ele seria traído, ele sabendo que ele seria vítima da maior maldade de Judas, ele sabia que enquanto o inferno todo tramava contra ele, enquanto o inferno todo orquestrava a morte de Jesus Cristo, ele só tinha uma coisa em mente: a forma como ele entregaria a sua vida por amor a todos nós. Paulo diz em 1 Coríntios 2:8: nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se os sábios tivessem entendido o significado da morte de Cristo, eles não teriam crucificado Jesus, eles jamais teriam matado Jesus, eles jamais teriam desejado que Jesus morresse, porque eles achavam que quando Jesus morresse, quando o Senhor da glória estivesse morto, tudo que Jesus começou, todo o ministério que ele deu início iria acabar, mas aconteceu totalmente ao contrário. Quem pode dizer aleluia? Ele disse: vamos acabar com ele. Este líder, este mestre que está ensinando heresias por aí, assim que o destruirmos, tudo vai se acabar. Tudo vai ser desfeito. Todos vão esquecer do que ele começou, do que ele estava fazendo. Mas foi na cruz que Jesus destronou os principados e potestades. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que Ele conquistou a vida eterna para mim e para você. Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. E nós vemos que, trazendo para a nossa vida que as maiores oportunidades de maldade, os maiores acontecimentos de críticas maldosas contra a nossa vida, pode ser um grande momento para você demonstrar o seu amor. Pode ser uma grande oportunidade de você mostrar que é cristão, devolvendo com amor, devolvendo o mal com o bem. Jesus deixou bem estabelecido que o amor destrói as obras do mal. Dá uma glória a Deus. Ele deixou bem estabelecido que o amor afasta a serpente de nos enganar. O amor nos leva a grandes conquistas. Você pode pôr a mão no coração e dizer: Senhor, eu preciso de mais amor. Eu preciso aprender a agir com mais amor em relação às outras vidas, em nome de Jesus. E a segunda lição é que o sacrifício de Jesus, ele não foi por constrangimento, mas ele fez com grande alegria. No verso 24 nós lemos: tendo dado graças, ele partiu o pão, dizendo que este é o meu corpo que vai ser dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Então Jesus, ele está instituindo aqui
relatando que o seu sofrimento, a sua dor, a sua morte, tudo que ele iria passar e ele iria viver, era com gratidão. Ele não murmurou, ele não ficou desesperado, mas Jesus, ele vai para a cruz como um rei que está prestes a receber a sua coroa de glória. Ele não vai para a cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele não vai para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Ou ele não vai para a cruz porque Pilatos entregou a ele por conveniência. Ele não vai para a cruz porque os soldados o prenderam. Jesus vai consciente que o que ele está fazendo é por amor. É por amor à sua vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diz: tudo que Jesus fez foi por amor à sua vida. Foi por amor a você. Para que você tivesse salvação, se encontrasse com Deus, o Pai, um dia. E tudo isso está representado na sua frente, aqui, nessa mesa, nessa noite. E ele declara: isto é o meu corpo que é dado por quem? Quem deu o corpo de Jesus? Quem entregou Jesus? O Pai o entregou. O Pai deu o seu Filho. O Pai deu aquilo que ele mais amava, quem ele mais amava. Não só porque ele amava o Filho, mas porque ele amava todo o mundo. Aleluia. E quando o Pai deu por amor, ele sabia que o seu Filho ele não seria aplaudido, que o seu Filho não seria exaltado, que o seu Filho não seria honrado. Ele sabia que o seu Filho seria humilhado, cuspido e morto numa cruz. E nós vemos isso no verso 3 de João 3, no verso 16 de João 3, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dizer obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque o Senhor entregou o seu Filho, porque o Senhor deu o seu Filho, Jesus Cristo, porque o Senhor me ama, aleluia. Então o Pai permitiu tudo isso, todo acontecimento com Jesus, porque Ele amava sim o seu Filho e também porque Ele amava você. E Ele, o coração das nossas transgressões. E quando Jesus, Ele vai à cruz, até mesmo quando Ele diz no Getsemane, antes, lá no jardim, Ele disse das oliveiras: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mesmo quando ele fala essa frase ao Pai, ele não está discordando do plano, ele não está dizendo: Senhor, o plano vai dar errado, Pai, olha o que estão fazendo, olha o que vão fazer comigo, né? Repense, reformule o plano, Senhor. Não. Jesus está confirmando que, independente do que virá, Senhor, eis-me aqui. E a terceira lição é a eficácia do sacrifício, que está não apenas na sua informação, mas sobretudo na sua apropriação. E isso é essencial no cristianismo, isto é essencial na vida de quem é cristão, porque nós, igreja do Senhor, quem é a igreja de Jesus, fala aleluia. Nós não somos apenas pessoas informadas sobre a verdade cristã. Nós somos aqueles que foram transformados por essa verdade, aleluia. Só quem teve grande transformação na sua vida, dá um glória a Deus, por essa verdade que é o Evangelho de Jesus. E Jesus disse: fazei isto, e a não ser que você coma, a não ser que você beba, e se aproprie dessa aliança pela fé, você não entenderá o significado real dessa ceia que está diante de você. E mais uma vez, eu quero te dizer que a informação do que Cristo fez por nós não é o suficiente para nos dar a salvação, não é o suficiente para nos levar para a eternidade. Também está escrito: ser o Senhor da minha vida. Você precisa entender que esses elementos juntos não são para alimentar o seu estômago, encher a sua barriga,
mas o pão e o suco de uva, juntos, são para fortalecer a sua alma. Aleluia. E isso é individual, isso é para cada um, no seu ser, no indivíduo. Isso não é transferível para outra pessoa. Eu não participo, tomo para mim, creio na salvação, confesso Jesus, participo, renovo, faço uma aliança com Deus. Então agora eu estou seguro de que o meu nome está escrito no livro da vida e eu irei para a eternidade com o Pai. E isso é para mim, isso não faz com que o meu vizinho seja salvo. Não faz com que meu filho seja salvo. Não faz com que meus familiares sejam salvos. E a quarta lição é: o sacrifício é o grande marco do cristianismo que deve ser relembrado. Nós lemos no verso 24: tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E o sacrifício dele na cruz, nós olhamos que é algo sobrenatural de tudo que Jesus fez. Ele fez milagres, Jesus curou, Jesus deu vista, Jesus ressuscitou mortos. Jesus, ele ensinava com sabedoria, mas ele não deixa algo estabelecido para que isso seja lembrado. Olha, isso que vocês vão fazer hoje vai ser lembrado dos milagres que eu fiz. Olha, isso que vocês vão participar hoje vai ter uma vez que vocês vão lembrar de tudo que, eu expliquei, eu ensinei, de que eu curei. Não, Jesus quer que a gente lembre e anuncie a morte dele até que ele venha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Existem muitos anúncios por aí. Existem muitas agendas que o mundo oferece para tentar preencher a nossa alma, satisfazer a nossa alma. Mas se a gente entender e se a gente crer que a morte do Senhor Jesus Cristo nos dá vida, e dá vida em abundância, isso sim vai transformar e satisfazer a nossa alma. E o final do versículo diz: até que Ele venha. Nós vamos anunciar isso. Então pode vir novidade que vier, pode vir onda de doutrina que vier, pode aparecer outras mensagens que forem, nós vamos continuar pregando e anunciando esta mensagem. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e em breve Ele virá, Ele voltará para buscar aqueles que creem nele. Glória a Deus. Não há outro caminho. Então a celebração, a participação da ceia, ela exige algumas atitudes de seus participantes. Primeiro, quando nós participamos da ceia, nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para o Calvário, para a cruz de Jesus, para o sofrimento de Jesus, para a morte do Filho de Deus. Precisamos olhar para o sangue que foi derramado para que nós fôssemos perdoados. Em segundo, até que Ele venha, nos ensina a olhar para frente. Nos ensina a ter expectativa na volta do Senhor Jesus. Então, quando nós participamos da ceia, nós olhamos para o sofrimento, mas também em nosso coração há grande alegria e esperança da sua volta, que será visivelmente, que será inesperadamente. A volta de Jesus será gloriosa, em breve Ele virá, aleluia. Em terceiro, nós precisamos também olhar para dentro de nós. E esse é o cuidado que o apóstolo Paulo nos ensina aqui neste capítulo.
é que nós não podemos ser apressados ao participar da ceia do Senhor, não tendo discernimento, não tendo entendimento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Que esse corpo do Senhor Jesus não é apenas o pão aqui representado, mas é representado nessa terra pela igreja dele. Nós juntos somos corpo de Jesus. No verso 28, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. E está bem claro aqui que não são os líderes que vão dizer que se você pode ou não tomar a ceia do Senhor. Está bem claro que é você que tem que ter discernimento, você que tem que ter a sabedoria, se você deve ou não deve participar da ceia do Senhor. O juízo não é dos pastores sobre a sua vida, mas é de você, sobre você mesmo, sobre a sua própria vida. Mas preste atenção na orientação de Deus. Não é você que vai examinar a si mesmo e fugir da ceia por causa do pecado ou de algum erro. Mas sim, você vai examinar a si mesmo e fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. Porque você deseja essa aliança, porque você deseja participar do corpo de Jesus. Aleluia. E todas as vezes que a igreja se reúne para ministrar a ceia, é uma oportunidade diante da graça de Deus, diante do trono do Senhor, para você rever a sua conduta e abandonar o seu pecado e romper com as práticas que podem distanciar você da salvação. É uma oportunidade de você dizer para você mesmo, declarar sobre a sua vida: Senhor, eu quero parar com essa prática e fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. No verso 27 está escrito: portanto, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E o que é ser digno? O que o Paulo quer dizer com isso? Você tem que ser digno. É entender que eu sou indigno de participar. É entender que eu não merecia tamanho sacrifício de Jesus, tamanha entrega do Senhor Jesus naquela cruz. E ao contrário, eu tenho que dizer: eu sou, Senhor, falho e eu preciso da sua graça. Eu preciso da ceia do Senhor. E não dizer: como eu sou maravilhoso e perfeito, eu não erro, eu mereço o corpo de Jesus e o sangue dele. Essa ideia e esse espírito de fariseu não é dignidade. Mas eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer: ai de mim, Senhor. Eu sou pecador, mas eu fui salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou pecador, mas eu fui alcançado pela graça. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero participar da sua mesa. Então quem, diante do que Paulo disse, pode participar da ceia? Jesus disse que a Santa Ceia é a celebração de uma aliança. É a celebração de uma nova aliança que Ele estabeleceu pela sua morte e ressurreição. Por isso, para participar da ceia do Senhor, é importante que você esteja em aliança com Jesus Cristo. É importante que você tenha o entendimento do que é uma aliança. E nessa noite, eu quero te perguntar: você tem uma aliança com Jesus? Você acredita que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade? Você acredita que Jesus é a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele? Você acredita totalmente nisso? A sua vida está firmada nisso, nessa verdade que é absoluta. Você acredita que Jesus é o Salvador da sua alma? Quero ouvir um sim daqueles que acreditam. Você acredita que Jesus é o Salvador da sua alma?
Você já selou a sua caminhada cristã com o batismo nas águas? Dizendo: eu estou morrendo para o mundo, para a minha vã maneira de viver, e eu quero ressuscitar dessas águas para viver com Cristo, para viver a caminhada cristã. Eu quero viver uma aliança com Jesus, sendo Ele o Senhor e Salvador da minha vida. E hoje, agora é uma grande oportunidade para você que, se ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo, é o momento de você firmar essa aliança, de aceitá-lo na sua vida e de entender que só há salvação quando você caminha debaixo da palavra de Jesus Cristo. Essa é a noite em que você diz ao Senhor: eu só posso continuar, Senhor, se o Senhor estiver comigo todos os dias. Quantos amam a palavra do Senhor? Dá uma salva de palmas para ela, aleluia. Então eu quero te convidar para você, enquanto a gente canta, gostaria que você praticasse a palavra de Deus nesse momento, fechando os seus olhos. Se quiser, pode colocar a mão no seu coração, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e examinasse a si mesmo nesse momento, em nome de Jesus. Gostaria que você refletisse, repensasse na sua conduta até hoje, na sua forma de viver até hoje. Se você estava distante de Deus, se é a primeira vez que você está vindo na casa do Senhor, diga para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados nessa noite, porque eu quero fazer parte da sua mesa, eu quero me assentar na sua mesa. Senhor, perdoa as minhas falhas nessa noite. Senhor, eu quero que o Senhor Jesus seja o Salvador da minha alma, da minha vida. Eu preciso da ajuda dos céus para viver, buscar santidade nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, examine-se cada um a si mesmo, nesse momento, enquanto a gente canta. Espírito Santo, convencer os corações. Leva-me além, a todas as alturas, onde